A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus, programa que tem por objetivo a divulgação do Novo Testamento, o estudo do Novo Testamento, porém à luz da nossa querida doutrina espírita. E nós estamos toda semana aqui, aos sábados, das 9 às 9h55, e reprisando o programa através das ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, todas as terças-feiras, das 16h30 às 17h25. Contamos sempre com a ajuda muito grande desses amigos estudiosos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, que são Renato Souza, Leopoldo Pio e Henrique Parente. Esses irmãos que nos ajudam a compreender, à luz da doutrina espírita, tudo aquilo que nós precisamos saber, que está lá no Novo Testamento e que muitas vezes fica difícil da gente compreender. Então precisamos trabalhar dentro de nós tudo isso que nós vamos aos poucos compreendendo, fazendo com que todas as coisas que nós vamos vivenciando estejam pautados pelo Evangelho de Jesus e pela doutrina espírita, que são na verdade um só que com interpretações um tanto quanto diferentes, não é? Pois a doutrina espírita é de Jesus, quer queiram, quer não queiram, não é isso? Mas, meus irmãos, agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos estudando o Sermão do Monte, no seu último capítulo, que é o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, hoje, versículos 13 e 14. Vamos então à leitura desse trecho. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Aí está, meus queridos amigos e irmãos, mais um trecho lido. Dessa vez é o capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, nos versículos 13 e 14, onde Jesus fala dos dois caminhos. E ele fala só de dois caminhos, não é? Mas nós poderíamos até pensar em muitos outros caminhos. A vida, ela nos contempla, digamos assim, usando essa palavra, que é muito interessante, né? Ela nos contempla com vários caminhos. Sempre temos vários caminhos a seguir. E é normal de nós buscarmos os caminhos mais fáceis. O caminho mais fácil é menos penoso, digamos assim. Só que o que Jesus está nos propondo é que nós não busquemos o caminho mais fácil. É que nós busquemos o caminho correto. Não é o mais fácil e nem é o mais difícil, é o caminho correto. É o caminho em que nós vamos ter dificuldade, sim, porque a dificuldade não é do caminho em si, a dificuldade é nossa em trilhar o caminho. Imagina uma pessoa que não faz nada, né, exercício nenhum, fica, como chamam, né, de sedentários, fica sedentário, então acaba não fazendo nada, não se esforçando para nada. E um dia precisa subir uma trilha de difícil acesso, porque tem necessidade de chegar lá no local.
e aí não vai conseguir, né? Porque não exercitou, não treinou, não buscou praticar aquela dificuldade, então chega lá na frente, ou não chega lá na frente, mas se chegar lá na frente, lá no caminho, tá muito mais cansado, muito mais complicado, digamos assim, do que se tivesse realmente se preparado para fazer aquele caminho. Porque os caminhos difíceis, as situações difíceis, elas vão aparecer em nossas vidas. É como disse Jesus. Jesus alertou. Ele não disse, talvez tenham tribulações. Não, ele disse, no mundo tereis tribulações. Ele afirmou isso. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nos incentivando a realmente buscar, a ir adiante, a não ficarmos temerosos quanto ao que vai acontecer conosco. Vai acontecer sempre melhor, óbvio, mas nós ficamos temerosos. E por isso, muitas vezes, quando se nos apresenta uma situação difícil, a nossa tendência é realmente tentar o caminho mais suave, o caminho mais fácil. Hoje em dia, com o controle remoto, a gente não levanta do sofá, não levanta da cama, a gente fica só ali no dedinho, é só o dedo que exercita, né? Os carros estão cada vez mais leves, direção elétrica agora, e cada vez mais fácil de dirigirem, né? E nós vamos perdendo essa capacidade de nos exercitar, sair da nossa inércia. Mas o assunto é muito mais profundo do que essas meia dúzia de palavras que eu estou falando. Vamos deixar os nossos irmãos que participarão do programa hoje conosco falarem um pouquinho. Pois é, João, quanta coisa a ser dita, não é? Acima de tudo, a ser reflexionada por cada um de nós nesses 2 versículos que Mateus reproduz para todos nós acerca das palavras de Jesus com relação à porta estreita e à porta larga, não é? Onde ele estabelece aqui, ele começa estabelecendo já uma grande diferença entre aquilo que é realmente necessário ao Espírito, aquilo que ele realmente vai conseguir levar com ele, né? Daquilo que faz parte de paixões mundanas, não é? E havemos de observar que em todas as situações existe um processo. Esse processo que deve ser observado, que deve ser obedecido, não é? Porque vamos encontrar Emmanuel nos falando acerca do versículo 13, não é? E onde ele diz assim, lá num comentário, né? No livro da Esperança, tá? Que ele diz assim: o pão que consomes é o resumo de numerosas obrigações que começam no cultivo do solo. A vestimenta que te agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe, com o preparo do fio. O lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram a levantá-lo. A escola que te revela a cultura, né, guarda a renunciação de quantos se consagram ao ministério do ensino. O livro que instrui custou vigília e uma série de situações que nós temos que observar no nosso dia a dia, que não existem atalhos. Não existe aquela situação de que você joga uma semente hoje sobre a terra e amanhã, né, ou daqui a pouquíssimo tempo ela já está rendendo frutos. Não, primeiro tem que haver um cultivo, tem que haver, né, o amadurecimento da planta, da árvore, né, para que ela possa vir a dar frutos. Então tudo obedece um caminho. Não é um caminho longo, disse-o muito bem o João, não é o caminho mais longo, não, mas é o caminho necessário para que nós não coloquemos, né, aquela situação de utilizarmos atalhos, porque os atalhos, sem dúvida nenhuma, não nos levarão
a um lugar seguro, não nos levarão a um lugar onde precisaremos pisar, né, com firmeza no solo. Procuremos sempre o caminho. E o caminho é exatamente isso que o João trouxe para a gente, que é o caminho correto, tá? Que é o caminho do bem, né? Das boas ações. Não o mais longo, ele pode até parecer mais longo, mas não é o mais longo. Ele é o caminho correto. Evitemos os atalhos, sempre. E nós vamos encontrar Allan Kardec falando para a gente lá no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, acerca da porta estreita, onde ele vem estabelecendo também para todos nós situações importantíssimas que precisamos, né, atentar, precisamos ler com muita atenção. Lá no seu item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa dizendo assim: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é o mais frequentado. Sim, sem dúvida, porque queremos facilidades, né? Queremos sempre a coisa mais fácil. Ah, não, ler um livro, né? Ler uma página que seja é muito difícil. Eu prefiro que alguém passe para mim a ideia daquilo interpretado, mastigado, para que eu possa fazer uso, né? Mas não tenho aquela coisa de ir buscar, de ir procurar, de entender, né? Acerca de um item, acerca de um entendimento. Então nós precisamos ter sim essa vontade, termos essa compreensão, tá? De que as coisas se dão pelo esforço, né? Pelo esforço de todos nós, e não pelas coisas mais fáceis, sem dúvida. Porque lembro muito bem que quando falamos a respeito do buscai e achareis, né? É isso, é a ação, ora mais ação. Precisamos estar atentos à parte que nos cabe fazer, não é? Caminhar com as nossas pernas, caminhar, buscar sempre e entender que aquilo que nos assinala, né? Aquilo que nos devolve a oração, a evocação que fazemos, é a sinalização do caminho a percorrer. É por aqui. Por aqui sim você vai alcançar aquilo que você precisa. Não é aquilo que você quer, porque conforme o próprio Kardec deixa claro ainda aqui no seu Evangelho segundo o Espiritismo, né? Repetindo lá no capítulo 18, que nós ainda estamos muito apegados às paixões vis, aos vícios, né, de uma vida material. Nossa reencarnação ainda é uma das mais materializadas ainda, né? Ainda estamos muito presos a essas situações. Então, que a gente possa observar, sim, acerca do entendimento, acerca da reflexão que vamos fazer sobre o caminho, sobre esse caminho, que é o caminho certo, tá? Nunca o atalho, nunca, porque sem dúvida nenhuma, na hora lá de querermos passar por essa porta que o Mestre Jesus nos assinala, não conseguiremos, né? Tamanha a bagagem, né, desnecessária que talvez estejamos carregando e pensando que levaremos ela conosco. E quando na realidade precisaremos sim passar, mas passarmos licitamente pela porta estreita. Então, que a gente possa observar essa questão com muito carinho, com muita atenção, né? Dos chamados e dos escolhidos. Olha que coisa boa, Renato. Você me fez lembrar uma página do livro De Alma para Alma, de Gilberto Roden. Se chama Contrabando. É uma página belíssima que nos traz exatamente o conceito do que é importante e do que não tem nenhuma importância, mas que nós muitas e muitas vezes damos muito mais importância para aquilo que não tem essa importância e não damos importância para aquilo que tem absoluta importância nas nossas vidas. Nós estamos com os nossos conceitos
muito invertidos, muito trocados. E nós precisamos fazer com que os nossos conceitos se modifiquem, porque se nós não fizermos isso, quem vai sofrer seremos nós. Não tem jeito. Quem sofre quando os conceitos estão trocados é o próprio que tem os conceitos trocados, né? Mas então eu falei da página do Huberto Roden, do livro De Alma para Alma, Contrabando. Eu quero ler essa página aqui para que todos nós possamos beber nessa fonte maravilhosa que é o livro, ou são os livros, né, de Huberto Roden. Contrabando. Meu amigo, por que viajas com tanta bagagem rumo à fronteira do além? Terrenos e casas, dinheiro em papel e moeda, apólices e títulos. Para que tanta bagagem? Não sabes que tudo isto vai ser apreendido como contrabando lá na fronteira do outro mundo? Aprende a possuir o necessário, sem seres possuído pelo supérfluo. Riquezas, honras e prazeres, tudo será confiscado, nem um só átomo passará para além. O que é material fica para o mundo da matéria. O que é espiritual passa para o mundo do espírito. Pobre de ti, milionário da matéria e mendigo do espírito, veres-te subitamente de mãos vazias, tu que andavas sempre de mãos repletas. Não poderes salvar dos teus capitais 1 centavo sequer. Por que não queres compreender, pobre analfabeto do espírito, a filosofia da eternidade? Por que não procuras valores que possas levar para além da fronteira deste mundo? Valores que não se desvalorizem naquele mundo espiritual. Valores que circulem como moeda corrente no país em que vais migrar. Se tiveres de emigrar daqui e emigrar para o Japão ou a China, não te interessarias pelos valores que nesses países circulam? E por que não pensas em cambiar em valor espiritual os teus títulos materiais? Se a isto não te levar a religião e a fé, levem-te a isto a filosofia e o bom senso. Que aproveita ao homem possuir 1000 valores materiais se lhe faltar o único valor espiritual? Que valem muitos zeros se lhe faltar o único um? O um valoriza todos os zeros. 1000, 10.000, 1 milhão. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se chegar a sofrer prejuízo em sua alma? Nem com todos os mundos do universo se pode enriquecer uma alma. Que tens tu, amigo, se tens o que não podes ter para sempre? Que não possuís tu, amigo, se possuís o que sempre possuirás? Aprende a possuir o que merece ser possuído e despossuir-te do que não merece a tua posse. Liberta-te da cobiça material com espontânea liberdade antes que da matéria te despoje compulsoriamente morte cruel. Ser despojado é sorte de escravo, libertar-se é virtude de herói. Abre o Evangelho de Jesus Cristo e aprende a filosofia da vida, porque é a filosofia da vida eterna, a sabedoria da eterna felicidade. Tá aí, meus irmãos, essa página. O Roden, ele tem esse linguajar porque era um mestre em filosofia. Eu digo era porque ele já desencarnou e hoje certamente possui outras habilidades além daquelas que possuía quando aqui encarnado.
E o Roden faz uma comparação muito interessante nessa página, que é exatamente os valores que nós teremos quando nós desencarnarmos. Porque aqui na Terra nós precisamos do alimento físico, do pão, da carne, dos vegetais, das frutas e etc. e tal. Nós precisamos de um automóvel, por exemplo, para vencer distâncias não tão longas. Precisamos do avião, por exemplo, para vencer distâncias mais longas. Então, tudo isso é necessário aqui na matéria. Mas por que nós nos aprisionamos a isso tudo e esquecemos que o verdadeiro valor, ou os verdadeiros valores, são aqueles valores que são imperecíveis, como lembra aqui Huberto Roden, ou seja, são aqueles valores que não vão deixar de existir. E por isso, Jesus diz que nós deveríamos buscar os tesouros dos céus, que a traça, a ferrugem, o ladrão, nada disso vai tirar de nós. São os valores imperecíveis, são os valores que não se perdem, são os valores morais, aqueles que estão dentro de cada um de nós. Então, buscar o caminho e a porta larga, espaçosa, é buscar a facilidade, como lembrou o Renato. É buscar as coisas que hoje nos são gratas, nos são agradáveis, mas será que servirão para nós daqui para frente? As maiores lições nós aprendemos com as maiores dores, mas porque nós ainda não aprendemos a amar. Tem aquela velha expressão no movimento espírita: não vai pelo amor, vai pela dor. E a grande maioria de nós vai pela dor, se transforma pela dor, conhece a doutrina espírita, conhece o Evangelho de Jesus pela dor. A maioria das pessoas que eu conheço, que estão dentro de um centro espírita, que estão dentro de uma igreja, entraram ali por conta da dor, do sofrimento. E para que nós vamos buscar exatamente nos modificar após um sofrimento? Por que nós vamos botar cadeado depois que o ladrão já arrombou a porta de nossa casa? É preciso pensar antes, sermos proativos, é preciso sairmos na frente, como dizem, né? Fazermos aquilo que deve ser feito antes que venha a mestra dor, o mestre sofrimento e faça o trabalho que nós deveríamos fazer. Então, o caminho mais difícil certamente vai nos levar a vitórias muito maiores. E o caminho mais fácil, quando está tudo bem, sabe o que acontece? Nós relaxamos. Quando não temos problema, nós relaxamos. E começamos a achar muitas coisas ao nosso redor que é para justificar o nosso tempo. Aí vamos falar da vida do outro, vamos colocar para o outro o que ele deveria fazer. Quando está doendo dentro da gente, a gente olha para dentro da gente, né? Mas é isso, meus irmãos, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, mas não sem antes lembrar que você pode mandar seu recadinho via texto para o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós de volta com o programa A Consolação de Jesus e nós estamos muito felizes por dar continuidade a esse programa
que tem nos dado tanta satisfação. Eu quero, antes de dar continuidade, né, para essa segunda parte do programa, dizer que está se juntando a nós mais uma pessoa que eu tenho muito carinho, é esposa de um amigão meu e nora da nossa querida Olímpia de Souza Brandão. É a Fabiana Araújo, que vai se juntar a nós em breve. Ela está se preparando, daqui a pouco ela vai falar alguma coisa conosco e nós vamos ter a satisfação de ter, além de tudo, a composição de uma menina no grupo que só tem marmanjo, né? Como eu disse para ela. Então, Fabiana, seja bem-vinda ao programa A Consolação de Jesus e espero que em breve você dê o ar da graça. É como nós sempre falamos, né? Ninguém aqui é obrigado. Essa semana, por exemplo, não tivemos a participação do nosso Henrique Parente, porque ele está gripado, está com a garganta ruim, está tossindo a beça. Ele falou, não, João, deixa eu ficar para a próxima, deixa eu melhorar aqui, que na semana que vem eu já vou estar bem melhor e aí eu participo. Tá bom, Henrique? Então, Fabiana chegando aí para compor esse grupo e de irmãos que se dedicam a estudar o Evangelho de Jesus, a estudar a doutrina espírita e trazer aqui o Novo Testamento à luz da doutrina espírita para que nós possamos compreender exatamente aquilo que há 2000 anos nos foi trazido por Jesus, pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Mas nós temos que dizer que o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados de forma inédita, às 9 horas da manhã, com reprises às terças-feiras, 16h30. Sábado, 9 às 9h55. As reprises, terças-feiras, das 16h30 às 17h25. E, como falei no final do primeiro bloco, nós temos o nosso WhatsApp exclusivo, aquele que você manda a sua mensagem e nós trazemos aqui na semana seguinte. É o 21 98459 3950. 21 98459 3950. Mas agora nós vamos trazer a palavra do nosso irmão Leopoldo Pio. E aí, Léo? De todos os pontos tão importantes que o Renato trouxe para a gente hoje, eu quero aproveitar de um deles como um gancho para a minha provocação da semana para os nossos ouvintes e para a nossa reflexão, que remete exatamente à ideia do cultivar. O Renato falou em cultivar. E a pergunta que eu me faço e que eu estendo aos irmãos ouvintes é: será que nós realmente cultivamos as boas práticas que nos permitem passar pela porta estreita de uma maneira mais tranquila e mais rápida também? Será que nós realmente entendemos a simbologia da porta larga e da porta estreita? E eu diria até mais: será que o problema está na porta ou será que o problema está em nós? Como bem o João já nos colocou na introdução do programa, a nossa tendência é atribuir a porta à dificuldade. E na verdade a dificuldade está ainda nas nossas limitações, na nossa falta de vontade, no nosso desprezo com relação aos próprios recursos que o Criador nos legou para que a gente possa evoluir. Na verdade, o problema não está na porta. E é preciso compreender a força simbólica, o poder simbólico dessa metáfora que Jesus utiliza. Porque a porta só é estreita, ou seja, a porta do bem, a porta da virtude, a porta da reforma íntima, ela só é estreita porque ela parece ser estreita para nós que ainda somos imperfeitos. Ou seja, o problema dessa estreiteza da porta diz muito mais a respeito das nossas dificuldades enquanto seres humanos e espirituais em processo de encarnação temporária do que propriamente de uma dificuldade que o Criador nos imponha. Porque, na verdade, o Criador
disponibiliza para nós todos os recursos para que a gente, pela nossa força de vontade, pela nossa fé raciocinada, pela nossa vontade, para usar mais uma vez o termo que o Renato se utilizou, pela nossa vontade e disposição de cultivar as boas sementes, que a gente possa alcançar a evolução, que no caso da metáfora está designada nessa passagem pela porta. Então percebam que a estreiteza da porta é muito mais uma questão de imperfeição e de percepção de cada um de nós, do que propriamente de uma dificuldade ou de uma ausência de oportunidades da espiritualidade. A espiritualidade, na verdade, nos ajuda na medida em que nós nos ajudamos. E o que falta, na verdade, para que a gente comece a perceber que essa porta talvez não seja tão estreita assim? Falta a nossa vontade de nos transformar de maneira mais frequente, falta a disposição de cultivar as boas sementes, falta o estudo e a autoavaliação de cada dia que nós passamos aqui na Terra enquanto encarnados, falta aproveitarmos melhor os recursos que nos são dados, a família em que nós estamos inseridos, recursos financeiros maiores ou menores que nós temos, o trabalho que nós conseguimos praticar, enfim, esses recursos, sejam recursos materiais, sejam recursos imateriais como o conhecimento, a educação, a oportunidade de trocar ideias com pessoas que tenham mais conhecimento ou mais experiência de vida, tudo isso são instrumentos que fazem com que, se bem utilizados, nós nos tornemos também instrumentos úteis para a espiritualidade. E aí falando mais especificamente de nós que de alguma maneira temos algum trabalho espiritual, seja na instituição religiosa, num trabalho simples ou na liderança, seja aqui na rádio, seja simplesmente praticando o bem no nosso cotidiano. Porque como bem a gente costuma dizer, não adianta a gente, no centro espírita, sermos espíritas e fora do centro espírita, ou fora aqui da Rádio Rio de Janeiro, nós deixarmos de lado tudo aquilo que a gente defende aqui. E é claro que a gente está num processo de aprendizado, é claro que todos nós aqui, eu, João, Henrique, Renato, que temos feito esse programa juntos, nós também erramos, nós também escorregamos nas nossas imperfeições, mas cada vez que nós colocamos essas questões para vocês ouvintes, a gente reforça a importância desses valores para nós mesmos. E é por isso que é necessário orar e vigiar, compreender melhor a nossa relação com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, fazermos uma autoavaliação daquilo que nós já evoluímos e daquilo que nós precisamos evoluir. E o mais importante, que a gente perceba que as dificuldades pelas quais a gente passa são, na verdade, modos de uma lapidação, de uma depuração que é necessária para que a gente evolua. Nesse sentido, é fundamental que a gente não veja os problemas do nosso dia a dia, as dificuldades do nosso cotidiano, simplesmente como problemas ou como obstáculos, mas sim como desafios evolutivos. E eu termino o meu comentário remetendo a um livro de Chico Xavier e Emmanuel chamado Confia e Segue, e que logo no primeiro capítulo Emmanuel diz o seguinte, que se você acolheu os ensinamentos do Divino Mestre, deve aceitar também os entraves e os conflitos em que te encontres, procurando superá-los sem queixa ou desalento. Confia e segue. Desilusões talvez hajam surgido pela frente, derrubando-te castelos de esperança. Entretanto, não te rendas ao desânimo. Confia e segue. Desvinculações em família terão aparecido, infundindo-te surpresas dolorosas, mas não te entregues às labaredas invisíveis da angústia. Confia e segue.
Prejuízos e débitos compulsórios te impelem a sacrifícios com os quais não contavas. No entanto, não desesperes e nem esmoreças. Confia e segue. Incompreensões te martelam os dias. Contudo, não te imobilizes na tristeza ou no desencanto. Confia e segue. Então percebam, meus caros irmãos, que Emmanuel levanta vários problemas, várias situações que geralmente nós vemos simplesmente como grandes obstáculos, entraves que nos desanimam e nos desmotivam, e que na verdade nós precisamos, apesar de tudo, confiar e seguir, não apenas no Divino Mestre, mas confiar também na nossa possibilidade de autotransformação, desde que a gente saiba encarar essa porta estreita como aquele momento em que a gente faz a transição entre o homem velho e o homem novo, que é exatamente onde a gente quer chegar, a reforma íntima e a perfeição. É isso aí, Léo. Obrigado aí pela sua participação, belas considerações para que nós possamos realmente entender essa passagem que é absolutamente incrível. Como tudo em Jesus, né? Não dá para pegar um trecho, um ensinamento e esquecer dos outros, porque são todos absolutamente maravilhosos. Mas nós vamos aqui trazer agora a participação de alguns irmãos que mandaram suas mensagens para o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950. Lembramos que nós só trazemos aqui as participações dos irmãos que mandam mensagens de texto e que tenham a ver com os temas que nós temos abordado, ou da semana anterior, ou até da semana seguinte, quando nós anunciamos no final qual é o tema da semana seguinte, e você pode então mandar a sua mensagem sempre abordando o tema ou os temas que nós temos abordado aqui ao longo desses programas, dessas semanas que se seguem. Bom, vamos trazer aqui a palavra da nossa irmã Carlinda da Costa. Diz assim: bom dia, meu irmão, obrigado por vocês estarem aí, mesmo com toda a chuva que caiu na madrugada. Um abraço a todos e gratidão. Isso foi sábado passado, né? Que a nossa irmã Carlinda mandou. Nós é que agradecemos, Carlinda, pelo carinho que vocês demonstram por nós, e que vocês nos apoiam tanto, e isso é muito importante, não só aqui no programa A Consolação de Jesus, mas de toda a Rádio Rio de Janeiro. Como vocês sabem, tirando os funcionários da rádio, que tem que haver, são necessárias as pessoas que estão trabalhando na Rádio Rio de Janeiro, ganhando seu salário, sim, sustentando suas famílias, também, e a maioria é voluntário. São os programadores, são os diretores, são os conselheiros, somos todos voluntários, e a gente muitas vezes fica cansado, né? Cansa às vezes algumas coisas, não cansados fisicamente, mas cansados mentalmente, porque são muitos desafios para que essa rádio esteja no ar. É por isso que nós sempre pedimos para que você possa nos ajudar participando do Clube da Fraternidade, com no mínimo R$20 mensais. Eu não posso dar R$20 mensais, não tenho condições. Então você pode fazer um Pix, de qualquer valor, pode fazer um Pix de centavos. É só você ir lá no site da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.digital/contribua, e você vai ver os nossos Pixes, os números do Pix. Aí você entra no aplicativo do seu banco e faz um Pix. Eu posso doar 50 centavos, fazer um Pix de 50 centavos. Faça o Pix de 50 centavos. 50 centavos de cada um vai ajudar muito. Eu posso R$5, faça de 5, de 10, do quanto você quiser e puder nos ajudar. Vai nos ajudar muito a manter a Rádio Rio de Janeiro viva. Essa rádio que
tanto ajuda a cada um de nós, que além de estarmos à frente dos microfones aqui, além de estarmos na diretoria da rádio, como colaboradores, enfim, o que quer que seja, nós também somos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. E quantas vezes eu estava ouvindo a Rádio Rio de Janeiro e algum irmão falou alguma coisa que serviu para mim naquele momento. Então eu não posso ficar sem a Rádio Rio de Janeiro na minha vida. Por isso que todos os meses eu contribuo, faço a minha pequena contribuição para a rádio e oro bastante para que essa rádio continue. Obrigado a todos, obrigado Carlinda. E aqui mais uma mensagem da Wanda Jacques, lá de Irajá. João, bom dia! Como está? Estou ótimo, Wanda, graças a Deus. E aí ela diz assim: faço das palavras de nossa irmã de Itapira, São Paulo, as minhas. Na próxima reencarnação, vou pedir para vir com essa sabedoria de vocês sobre a consolação de Jesus. Tenham um excelente dia. Abraço, beijos para todos. Ô Wanda, sabedoria nenhuma, Wanda. A gente estuda para que a gente possa compreender alguma coisa, né? E trazer aqui para vocês, para nós, na verdade, esse manancial de conhecimento que vem de Jesus. E a doutrina espírita nos ajuda tanto a compreender, não é isso? Beijão, Wanda. Um abraço pro Lelis, tá? Aqui o Helder Campos Jana diz assim: bom dia, meus irmãos e irmãs, paz e bem a todos. Mais um excelente estudo. Obrigado, Helder Campos. Nós que agradecemos, Helder, nós que agradecemos pelo carinho, pela contribuição. Aqui, já que a nossa irmã Wanda falou da nossa irmã de Itapira, é a Célia de Itapira, interior de São Paulo. Ela manda aqui: bom dia, João e toda a equipe, estou aqui com vocês aprendendo sempre, paz e bem. A Célia, na semana passada, ela mandou assim: eu não interajo muito e tal, para não atrapalhar, alguma coisa assim. Não, ao contrário, Célia, não atrapalha não. Todo mundo que manda seu recadinho aqui, a gente fica muito contente, porque é uma forma de ver que está fazendo bem de algum jeito para vocês, né, esse programa. E é para isso que nós estamos aqui, para trabalhar e que faça bem para vocês, que faça bem para todos nós, esse programa A Consolação de Jesus. Célia, um abração para você também, muito obrigado. Registrar também a participação da nossa Monique de Irajá. Bom dia, irmãos, paz e bem. Obrigado, irmã. E é isso, né? Acabaram os recadinhos aqui. Vamos mandar recadinho. Quanto mais recadinhos vocês mandarem, melhor é, para que a gente possa enriquecer esse programa. Bem, meus irmãos, nós vamos agora anunciar, né, na verdade, o próximo tema. O tema da próxima semana, do próximo programa A Consolação de Jesus. Como vocês sabem, nós estamos estudando aqui o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Já estudamos os capítulos 1 até 6, agora estamos no capítulo 7, que nós vamos trazer aqui para vocês o finalzinho do capítulo 7, que é o último capítulo do Sermão do Monte. E na semana que vem nós vamos trazer os falsos profetas, que está exatamente no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Nós vamos falar a respeito dos verdadeiros profetas e dos falsos profetas. Jesus aqui falando da boa árvore, da má árvore, dos frutos bons, dos frutos maus, para que a gente possa compreender exatamente aquilo que Jesus nos traz de informação e possamos, à luz da doutrina espírita, trazer esse ensinamento tão maravilhoso que é o Evangelho de Jesus, que são os nossos irmãos que nos antecederam, claro, com a sua visão, cada um com a sua visão, cada um nos trazendo o seu pensamento, e chega até nós esse Novo Testamento de formas tão variadas, né, para que nós possamos compreender. Por isso que nós usamos a doutrina espírita como chave do entendimento desse
Novo Testamento. Nós vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, como é bom, Senhor, estarmos apreciando todos os teus ensinamentos, um a um, para que possamos olhar para dentro de nós e ver, Mestre, o quanto nós precisamos ainda nos aprimorar, o quanto nós precisamos ainda nos melhorar, mas também, Senhor, olharmos para trás e constatarmos que já caminhamos um pouco, mesmo que seja muito pouco, mas já caminhamos. Já estamos dando os passinhos ou engatinhando no teu evangelho, na tua doutrina espírita. E é por isso que nós te agradecemos, Senhor, porque tu não desistes de nenhum de nós. Tu não desistes quando nós mesmos desistimos de nós. Por vezes é isso que acontece. Desistimos de nós, mas tu, Senhor, continuas ali firme, nos dando incentivo, nos abrindo caminhos diferentes para que nós possamos enxergar o que é que nós devemos fazer, como fazer. Quando nós estamos perdidos, Jesus, tu vens, pegas nas nossas mãos e nos conduzes para que nós possamos nos encontrar, nos reencontrar, melhor dizendo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela paz que nós sentimos ao realmente buscarmos no teu evangelho, na tua doutrina espírita, o caminho para a nossa vida, o caminho para a nossa redenção. Que a tua paz e a tua luz, Senhor Jesus, sejam com cada um de nós e que nós tenhamos coragem para assumirmos a nossa vida. Que assim seja, e graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o teu amor poderá continuar aqui no teu planeta, regenerar.